Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra: pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, entregues somos à morte todos os dias. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, tampouco do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos tomem assento, louvando, glorificando a Deus, bendizendo ao Aleluia. Amados irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. A boca do apóstolo Paulo, que foi porta-voz, ela vem nos dizer a vida exultante do cristão quando ele reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Quando ele entende que Deus, aleluia, além da nossa imaginação, acima de toda e qualquer comparação. A vida do crente, ela exulta porque o Senhor, que é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Portanto, nesta noite te convido a adorar, a bendizer. Meu irmão, é para você reafirmar diante do mundo, diante das pessoas, que você verdadeiramente tem uma aliança com Cristo. A simbologia da ceia, o verbo vivo de Deus que encarnou, morreu, outrora ressuscita para habitar dentro dos homens. Esta é a simbologia da ceia. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, parece que estamos nos alimentando, parece que estamos fazendo algo antropofágico e ele entra dentro de nós. Mas nós entendemos que o sentido real e verdadeiro é esta aliança para com o Filho de Deus, de maneira que nós e ele somos um, na união mística que o próprio Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, diz que haverá entre a noiva do Cordeiro e aquele. Quando pensarmos em ceia do Senhor, pensemos em vitória. Quando pensarmos em ceia do Senhor, venhamos alegrar o nosso coração e trazer um refrigério para a nossa alma, porque é vitória da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo foi no versículo 31 dizendo: que diremos, pois? O que temos para falar? O que resta a dizer? O que comentar? Quais adjetivos aplicar? Quais pronomes referir? Quais vernáculos eu posso abrir aqui, segundo a palavra, para poder dizer o quanto esse Deus é maravilhoso? Se Deus... Paulo abre, meus irmãos, o versículo de número 31, que é a parte em que ele mostra a vida exultante do crente na pessoa de Jesus, dizendo: que diremos, pois?
diante de uma situação tão tremenda como essa? O que é que eu posso dizer? Se Cristo é conosco, o que temos a temer? Se Cristo é conosco, o que poderá nos molestar? Se Cristo é conosco, o que pode nos fazer o homem? Se Cristo é conosco, o que pode nos fazer a natureza? Se Cristo é conosco, o que fazer? Se Cristo é conosco, aleluia! Contra a minha e a tua vida. Paulo chama o povo a refletir. Preste atenção, Deus é conosco, não temos o que temer. Eu digo para vocês com todas a única coisa que eu faria diferente era ter menos medo de algumas coisas. Porque algumas coisas a gente faz na vida pensando 30, 40, 50 vezes a gente fazer. Mas eu teria menos medo. Porque depois de conhecer a Cristo, irmãos, este medo precisa ser libertado da nossa vida. Precisamos enfrentar as coisas com serenidade e na confiança de que aquele que não poupou o próprio Filho, antes entregou para nos salvar, Ele há de nos guardar de todo mal. Ele é um bom lugar para mim e para você que obedecemos a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem sou eu me apresentar diante de Faraó? O que eu vou dizer? Quem me enviou? Diga eu. Eu sou, ele convoca toda a sua força, que ele era pleno, em todas as esferas ele é, em todas as áreas da vida ele está, em todas as coisas. Então Deus está dizendo, eu estou contigo. Quem pode se levantar contra você, Moisés? Eu estou contigo. Quem é Faraó? Eu estou contigo. Quem são os deuses do Egito? Eu estou contigo. Quem pode te molestar? Nessa noite o Senhor fala para mim, para falar para você: estou contigo. Quem é contra você? Estou contigo. O que temer? O Senhor te sustenta com sua destra fiel. E mergulhando no texto, meus irmãos, Paulo faz uma referência. Amou de uma forma tão sublime. Ele volta, aleluia, aos ensinamentos de João, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Paulo diz que ele não poupa o próprio Filho, ele entrega para que nós tivéssemos a Ele, aleluia, acesso, para que nós tivéssemos com Ele misericórdia, para que nós tivéssemos diante dEle graça. Aquele que não poupou seu próprio Filho antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graça às coisas. Aleluia. Você foi chamado por Deus, não temas. Você foi convocado por Deus, toma posição. Você está justificado por Deus, você sabe para onde vai. E se está próximo à nossa partida, Ele nos glorificará. Aqueles que Ele chamou, aleluia, Ele já havia predestinado. E também assim justificado, para no fim de suas vidas e completar a sua carreira, os glorificar, aleluia, diante do Pai. Irmãos, é tão certo como 1 mais 1 é 2, que quando o Senhor Jesus se entrega no seio da terra para resgatar a humanidade, Ele nos dá de graça a outorga da salvação. Ele confere ao homem uma oportunidade de chegar ao céu mediante ao sacrifício que Ele mesmo fez. E o próprio apóstolo Paulo vai consigo mesmo a humanidade, o mundo, se entrega, morre, ressuscita para reconciliar com Ele mesmo. Irmãos, Ele possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Deixa eu te dizer, Ele morreu no seu
seu lugar. Deixa eu te dizer, como naqueles filmes em que o herói toma uma bala para que a criança, para que a mulher, para que o mais fraco não possa ser atingido, Cristo assim o fez. Tomou a bala para nós sairmos ilesos, tomou a morte para que a gente tivesse vida eterna, provou o martírio nos flagelos das aflições deste mundo para nos reconciliar com o Pai. Ele se lançou na frente do carro para que o carro não te atropelasse. Ele, aleluia, tomou o veneno da bebida mortal que estava preparada contra você. Ele se atirou para que nada te acontecesse. Louvado seja Deus. Em outras palavras, irmãos, mal comparando, foi isso que Cristo fez. Ele toma o nosso lugar. E para dar o exemplo, liberta o Barrabás, o criminoso, quanto mais o criminoso que havia sido justo por conta da morte de Cristo. É sim, meus irmãos, símbolo do que Deus fez por nossas vidas. Estava eu e você na condição de Barrabás, pecados, misérias, flagelos, nossas fraquezas, mas Cristo toma a posição, acesso à vitória. Diga para esse irmão bonito que está do seu lado, diga tudo que ele sofreu. Glória a Deus. Não posso esquecer disso não, irmão. Não podemos esquecer. Passou por amor a minha e a tua vida. Imagine agora, irmão Natan, você saber que tinha que vir encarnado diante da rei, porque também era proveniente da essência de Deus, fazia parte da Trindade, vindo eu e você, vir ao mundo, aí sofrer diante dos homens, cuspe na face, coroa de espinhos na cabeça, um caniço batendo no seu rosto, sofrendo chicotadas, faziam abrir a ferida e as pontas de carneiro rasgavam a pele. Tudo isso por conta de gente mentiroso, adúltero, mentirosos, por conta de gente que, em outras palavras, o povo vai até dizer no bar, para dizer uma simples mensagem: eu vos amo. Eu vos amo. Aí tem crente que diz assim: eu não vou mais para a igreja não, irmão. A palavra é muito dura. Culto de doutrina é só chicotada, é só pancada. Irmão, a gente passa a vida todinha ofendendo a Cristo. Aí no dia que a palavra confronta o nosso pecado e bate na nossa ferida, a gente quer confrontar o pecado que há em nós, socorrermos debaixo da graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Corremos para debaixo de Cristo e pedimos por uma nova criatura, pedir auxílio ao Espírito Santo para nos tornar a ajuda do Senhor e a sua sabedoria na palavra, para que possamos. Meus irmãos, a nossa vida não pode ser simplesmente uma vida que passou por esta terra sem ter cumprido a missão que Deus deixou. Precisamos executar aquilo que Ele confiou a mim e a você. Se você está aqui nesta noite, é porque a palavra de Deus já foi revelada ao teu coração. É porque Cristo conta com você para falar do seu amor e da sua obra. Porque de Deus, que tem algo dele dentro de si e que podem compartilhar aquilo que ele já derramou sobre as suas vidas. Então, meus amados, o apóstolo Paulo, ele convoca os romanos a refletir sobre a vida. A palavra do Senhor hoje te convoca a refletir também sobre a tua vida. Versículo 33, ele diz: quem tenta acusação contra os eleitos, Deus que o justifica. Então, meu acontecer, somos humanos, temos uma natureza que se inclina para a carne, para os desejos, para a cobiça. O Espírito que está dentro de nós, ele resiste, ele luta,
Ele milita, dizendo: olha, Deus não se agrada, olha, busca na palavra, olha, coloca o joelho no chão e ora. Mas a carne, ela quer se inclinar para as coisas da carne. E aqui o apóstolo Paulo dá um segredo: Deus quem nos justifica. Quando nós estamos em uma condição de falha, que nos arrependemos, somos banhados pela graça de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo também, irmãos, neste mesmo capítulo, ele nos ensina que não é porque recebemos a graça que temos o direito de andar em pecado. Não é porque somos escolhidos, eleitos, selados pelo Espírito da promessa, que temos o direito de viver uma vida debalde, fazendo o que queremos, o que dá na telha, viver desonrando a Cristo. Não, não é assim que Deus uma vida separada, uma vida de santidade na sua presença. Quem nos condenará? Quem nos condena? Sabemos que o adversário das nossas almas, ele vai todos os dias ao trono de Deus nos acusar. Mas Paulo diz: quem nos condenará? Antes ressuscitou, que está à destra de Deus, que intercede por nós. Seremos julgados por quem? Por Cristo. Advogado. Ele está onde? À destra de Deus, à direita do Senhor, intercedendo por nós. É como se ele estivesse dizendo para o seu pai: eu apostei minhas fichas nela. Eles não têm muita força, mas têm vontade de servir. Eles não têm coração. Olha como eles amam os filhos. Olha como eles cuidam dos animais. Olha como eles cuidam por nós, dizendo ao Pai que valeu a pena ele ter morrido em nosso lugar. E nós decepcionar o Mestre. Não podemos deixar Cristo decepcionado com as nossas. Precisamos externar toda a alegria que temos de servir a Deus. Precisamos colocar para fora toda a alegria que temos de servir ao Senhor. A misericórdia de Deus que veio sobre a nossa vida, mas não podemos nos esquecer. Resgatou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele também nos julgará naquele grande dia. E aí, meus irmãos, para que os romanos não ficassem totalmente, eles vinham de uma cultura politeísta, divindades gregas, adotando esse sistema como um sistema de religião. Eles precisam ter uma afirmação. E olha o que diz a palavra: separará do amor de Cristo. Romanos, quem pode nos separar do amor de Deus? É o eu. Você se torna o seu maior inimigo. Quando eu me busco o conhecimento da verdade, porque quando o inimigo vem contra mim e contra a tua vida, nós temos a autoridade de Deus. Nós temos a autoridade de Deus para expulsá-los. Quando nós enfrentamos fome, nós temos a autoridade de Deus para que Deus abençoe ou use de alguém para nos abençoar. Quando nós estamos enfrentando enfermidade, nós temos a autoridade de Deus para repreender as enfermidades. Quando nós estamos enfrentando a solidão, nós temos a autoridade de Deus para convidar o Espírito Santo a estar conosco. Mas tornamos o nosso maior inimigo. Nós abrimos brecha para toda a horte espiritual contrária do mal nos oprimir. Nós abrimos brecha para o inimigo das nossas almas encontrar legalidade para tocar na nossa vida. E aí, meus irmãos, o nosso maior inimigo,
o nosso eu. É a nossa vaidade, é a nossa soberba, é a nossa presunção. Que nós venhamos todos os dias humildes. Quando busca o Senhor, no tempo oportuno, Deus o exalta. A humildade precede a honra. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, somos reconhecidos diante do Senhor. João Batista dizia que não era digno nem de desatar as sandálias do Mestre, e recebeu o título de maior homem dos nascidos de mulher, dado pelo Cristo Nazareno. Davi talvez foi o maior pecador diante dos homens que Deus constituiu. Porém, Davi se aquebrantava a ponto de dizer que Deus poderia tomar-lhe tudo, menos a sua presença em sua vida. Então, meus amados irmãos, nós possamos aqui compreender algo que diante de Deus, toda a autoridade conferida por Ele para rejeitar, para repreendermos todo o mal que tente nos separar do Senhor. É eu e você. Eu posso me apartar do Senhor. Não devo, mas posso. Você pode se apartar do Senhor. Não deve, mas pode. Grandes perigos, prejuízos para a tua vida. Precisamos. Quem nos separar do amor de Cristo, a tribulação, Paulo diz que não. Tribulação não pode ser. Que o tempo de tribulação e de dificuldade é escola e aprendizado de Deus para a nossa vida. A angústia. A angústia é aquele medo excessivo ou antecipado. A angústia pode atormentar a vida de uma pessoa a ponto de lhe desenvolver depressão e síndrome do pânico. Mas a angústia, porque no amor de Deus que a gente se socorre. A angústia não aparta o homem de Deus. A perseguição, não tão pouco, meus irmãos. Deus, aleluia, estiver nos guardando. 3 contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus confiou no Senhor e Deus lhe deu vitória. A perseguição não pode apartar um homem ou uma mulher de Deus do seu Senhor. A fome, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nudez, os livros dos vales, mas contudo Deus lhes dá misericórdia, e a ponto da palavra dizer que nem Salomão, nem nudez não é preocupação nossa. Deus suprirá, Deus nos revestirá, aleluia, de uma veste que é além das vestes humanas, a veste espiritual de cidadão do céu. Perigo, o que temos o que temer? O que temeremos se temos um Senhor Todo-Poderoso ao nosso lado? O que temer quando Deus está conosco a nos livrar e nos guardar? Espada, quem é o homem, irmão, diante de Deus? Diante de Deus, todo joelho dobra, toda língua confessa. Diante de Deus, os homens desmaiam de terror, de tremor, porque não podem resistir o seu poder e autoridade. Os homens podem até tentar usar da espada, do revólver, daquilo que eles quiserem, mas nos guardando, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, por amor do Senhor somos entregues ao matadouro como ovelhas. Daquela época tiveram que passar por infortúnios e muitos foram martirizados. Mas Paulo conforta a igreja dizendo: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados, nem coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer nenhuma outra criatura, irmão, tem poder para separar você do amor do Senhor.
Paulo está dizendo que a morte é a vida do Aquele que crê em Cristo somente para esta vida é pobre, cego, miserável e nu. Não se aplica na seguinte preparação: estamos aqui preparando, aquecendo para quando entrarmos em campo verdadeiro, Jerusalém que desce do céu. Cremos para além desta passagem terrena, nós cremos para além da vida. Nós, meus irmãos, não somos como os espíritas que acreditam que por um homem muito reencarnar, aperfeiçoará seu karma e de repente obterá, aleluia, uma purificação em uma vida e uma elevação espiritual. Não, meus irmãos, a nós o nascer de novo é nesta terra, é receber a palavra de bom grado em seu coração e se tornar uma nova criatura na pessoa de Jesus. E a nossa vida e esperança reflete na glória no seguinte entendimento: Deus nos amou a ponto de preparar uma cidade no céu, onde os infortúnios desta terra não poderão nos incomodar, as maldades não existirão, não residirá naquele lugar, uma vez que o Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, estará conosco naquele lugar, a nos guardar, proteger e reger a nossa vida. Meus irmãos, nem o passado, nem tampouco o presente ou o futuro pode nos separar do amor do Senhor. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o passado. Eu era isso, eu era aquilo, disse bem, conjugou o que era. Você era, já foi, recebeu o perdão de Cristo e agora é nova criatura na pessoa do Senhor. E se perseverar, o teu futuro será de glória. Bendito seja Deus. Por isso, meus irmãos, não venhamos a tentar antes que estejamos diligentemente confiando na bondade e nos planos. Esferas físicas não podem nos separar do amor do Senhor, ou qualquer criatura, anjo, demônio, tronos, dominações, classificações de anjos, não tem esta autoridade para separar o homem do amor de Deus. O amor de Deus derramado por Cristo Jesus, ele é insondável, é perfeito, é sublime e não há o que comparar. É o amor ágape, é o amor que ama incondicionalmente. Capítulo 1, versículo 20, vai dizer que o sacrifício de Cristo foi pleno ao ponto de reconciliar todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto nos céus. Nós cremos que no céu não há nada a ser reconciliado, mas Paulo só queria dizer que o amor de Cristo é tão grande na obra redentora, na obra de redimir, expiar e reconciliar o homem, que ainda que tivesse algo a ser reconciliado no céu, seria atingido pelo sacrifício de Cristo. Então aquilo que Cristo fez na cruz não se revoga. E nessa noite nós estamos aqui para orar, para agradecer ao Senhor, para estar junto a Ele na ceia de Deus. Vamos ficar de